são dos ciclos vitais da regeneração da água do rio dos seus afluentes. Foi todo o ciclo vital dos ecossistemas onde está o rio que foi destruído. Imaginem se a empresa tem que indemnizar não apenas o peixe que deixou de ser pescado, mas toda a restauração do ciclo vital, na medida em que ela é possível. Isto, obviamente, estraga os negócios todos. Obviamente que isto vai obrigar a uma remuneração muito mais alta do que aquela que eles hoje estão dispostos a falar. Mas é evidente que é fundamental que esses outros critérios possam fazer. A quarta ameaça que vos quero falar não é muito própria para vós, não é muito, talvez, forte. É muito forte hoje nos jovens da África do Norte, onde vamos ter o Fórum Social Mundial em março em Tunis, na Tunísia. É muito forte nos jovens gregos, portugueses e espanhóis e italianos. É que estes jovens fizeram tudo o que a sociedade lhes tinha dito para fazer. Foram à escola, foram bons alunos, tiraram os seus cursos para serem bons cidadãos. E quando têm os seus diplomas, o mercado não está lá. Não há lá emprego. 50% dos jovens espanhóis e 50% dos jovens gregos, entre 25 e 29 anos, estão no desemprego. E não têm nenhuma esperança de vir a ter um emprego. Podem ter um emprego, claro, naturalmente, como empregados da McDonald's. Mas não podem ter um emprego de acordo com a formação que têm. Esta ideia que nós estamos de desvalorizar o trabalho que muitos de vós, e quero vos avisar, e desentrar no mundo onde a distinção entre o trabalho pago e o trabalho não pago vai desaparecer. Não para o bem no sentido de ser tudo pago, mas para o mal no sentido da maior parte não ser pago. Quantos de vós, a trabalhar no computador como autónomos, trabalham de noite, trabalham enquanto cuidam dos filhos, no vosso computador, horas e horas a preparar o dia seguinte? Isso é trabalho pago. Mas não é pago. Não é trabalho feito na empresa, é trabalho em casa. Mas nós estamos a caminhar para uma civilização industrial, de serviços, capitalista, sem regras, voraz, destruidora da vida social e coletiva, porque quem está no computador não pode tratar dos filhos, não pode divertir-se, não pode ter a sua vida de prazer e a sua vida social. E cada jovem, muitos jovens hoje, como eu vejo, como sabem, eu passo algum tempo nos Estados Unidos numa universidade, eu vejo os jovens a trabalhar 18 horas por dia no seu computador para amanhã, eventualmente, terem um emprego no McDonald's. Portanto, a quinta ameaça que vos quero trazer é mercantilizar o conhecimento, comercializar o conhecimento. As nossas universidades estão a entrar num período de grande perigo e se quiserdes fazer alguma coisa por elas, que deveis, é fazê-lo agora. É impedir que a universidade só valorize o conhecimento que tem valor de mercado. É o que está na forja. Eles querem exatamente isso. Eles querem fazer isso aos estudantes, obviamente, e querem fazer isso aos professores. A maneira como eles são avaliados, um professor que se dedica à comunidade, que se dedica aos seus estudantes, que se dedica a trabalhar com os povos e com os movimentos sociais, nada disso conta para a sua carreira, nada disso conta, porque o que conta são a publicação em meia dúzia de revistas com referees, de preferência em inglês, que pertencem todas. E o que talvez não saibam é que essas revistas, quase todas, pertencem às mesmas firmas que fazem os programas de desempenho dos professores nas universidades em todo o mundo. São elas que são as donas dessas revistas e que dizem que são as melhores. Como é que se pode, na base disto, fazer que a universidade continue a ser uma sede de pensamento crítico e independente? Não tenham dúvidas. O que querem é destruir que a universidade seja uma fonte de conhecimento crítico e independente. E a universidade pode ser, nem sempre foi, mas tem capacidade para o ser, mas para isso é preciso lutar contra a comercialização do conhecimento. Está na forja uma coisa que é extremamente perigosa. É que uma universidade qualquer, não é qualquer, só uma universidade inglesa ou americana, chamada Global University, que consegue patentear cursos de sociologia, cursos de literatura,
cursos de folclore e vende esses cursos e patenteia os cursos e vende-os em todo o mundo. E essa possibilidade é que a Universidade de Brasília amanhã seja uma universidade de franchise, de franquícia, de cursos globais. Isto é realmente uma distopia que está aí, mas não pensem que ela é uma loucura do Boaventura. Não. Isso, vão à Organização Mundial do Comércio e vejam as negociações para a liberalização dos serviços de educação e vejam o que está em curso. A sexta ameaça que paira sobre nós é a criminalização do protesto social. Por todo o mundo, nós estamos a assistir a que os poderes políticos não gostam do protesto social e criminalizam os seus líderes. Quem são as maiores vítimas na América Latina? Os povos indígenas e os povos afrodescendentes. Na Colômbia, no Equador, no Chile, no Peru. São 200 no Equador, 2.000 no Chile, líderes indígenas que estão presos por serem terroristas. Vejam, são acusados de terrorismo por uma razão simples. É que hoje bloquear uma estrada é um ato terrorista. Porquê é que bloqueiam a estrada? Para impedir as madeireiras de entrar, as empresas mineradoras, que vão destruir os seus territórios. E cada vez mais os destroem. E escrevem relatórios, que são relatórios para o bem das comunidades, quando a gente sabe que é a destruição das comunidades. Eu há pouco tempo, ontem não mencionei, estive a ver o relatório de impacto ambiental, está na net, aliás, de uma empresa canadiana que vai explorar ouro. Chama-se Belo Sun Company, tomem nota. Ela tem um relatório de impacto ambiental, onde diz, obviamente, que tem que se fazer a exploração do ouro a céu aberto, que é muito importante. Porquê? Porque ele vai desenvolver a região, vamos ter estradas, vamos ter hospitais, vamos ter educação para as populações indígenas, de quem é preciso cuidar para terem um desenvolvimento novo e sustentável. A gente olha para aquilo, e quem tem experiência como eu, aquela frase está em todos os relatórios de impacto ambiental, na África e na Índia, é a mesma frase. Ipsis verbis. É a frase que a Vale do Rio Doce, que o ano passado foi eleita a pior empresa do mundo, a mais nociva no mundo, pela grande organização Public Eye, numa cerimónia muito grande que foi presidida por Joseph Stiglitz, Prémio Nobel da Economia. Pois bem, é aí nos relatórios da Vale, em Moçambique, onde eu também trabalho, nas minérias do carvão, na zona de Teta, em Moçambique, a mesma relatório, são os mesmos que escrevem os relatórios de impacto ambiental, para dizer, e é sempre a mesma frase. Ora bem, temos que desmascarar, porque isto não é o meio ambiente, é a destruição do meio ambiente que está aí em causa. E nós temos amanhã que levar, quando não somos nós próprios que eventualmente formos presos, uma solidariedade enorme para todos os companheiros. Eu ontem fiz um apelo enorme a esse povo heroico dos Kaiowá, mas são muitos outros também, não podemos dizer que são só eles, são infelizmente muitos, que declaram que vão cometer o suicídio coletivo. 15 anos antes, eu tinha estado na Colômbia, exatamente o povo UA disse também que ia cometer o suicídio coletivo. E é curioso porque nós ocidentais não normalmente pensamos, isso é uma coisa da carta, eles não vão fazer isso. Não, os povos indígenas pensam diferente. Este povo UA, da Serra Nevada Cucuy da Colômbia, já tinha cometido suicídio coletivo contra os espanhóis no século XVII. Quando os espanhóis tentaram colonizar os seus territórios, eles disseram, se vocês entrarem aqui, a gente comete suicídio coletivo. O que é que eles fizeram? Deitaram-se todos abaixo de uma falésia e deixaram 3 famílias para manter a tradição do Zua. E são essas 3 famílias que hoje constituem, séculos depois, o povo Ua. O resto suicidou-se, como protesto à entrada nos seus territórios. Logo, o suicídio coletivo, que nós no Ocidente nem sabemos o que isso é, obviamente, é um ato de desespero, sem dúvida, mas é um ato sério. E é por isso que deve ser tomado como uma ameaça séria. Se não fizerdes todos aqui o que estiver ao vosso alcance para impedir o suicídio coletivo dos Guarani Kaiowá, não muito longe daqui, não sois rebeldes competentes, sois incompetentes.
A última ameaça é uma ameaça que está sempre muito no meu coração, porque a vejo em toda a parte por onde vou, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Índia e aqui na América Latina. É como é que a diferença colonial continua dentro dos nossos corações e das nossas práticas. Como é que nós vivemos essa? Olhem para este auditório. É ou não uma expressão de que ainda há colonialismo e racismo no Brasil? Não me digam que não há, porque esta é a prova. Vai haver menos. O Brasil é cada vez mais, e há que saudar todas as medidas extraordinárias que são a ser tomadas no domínio das ações afirmativas. Mas quero-vos dizer que perdi muitos amigos de esquerda. Não estou a falar amigos de direita, porque esses também não os tenho. Mas perdi muitos amigos de esquerda por eu ser a favor das ações afirmativas. Porque me dizia Boaventura, não existe racismo no Brasil. Você a escrever esses artigos loucos na Folha é que está a criar racismo no Brasil. O Brasil não existe, não há racismo. Temos uma democracia racial. É porque o racismo brasileiro é tão inteligente que nem parece racismo. Esse é que é o problema. Mas ser rebelde competente é ser mais inteligente que o racismo. E é isso que a gente também tem que fazer. E, portanto, eu quero vos deixar aqui, perante estas imensas ameaças, é uma coisa fundamental hoje para a rebeldia competente. É que as nossas lutas são todas as nossas lutas e todas as outras restantes. Se eu sou ativista dos direitos humanos, tenho que ser ativista contra a violência doméstica, tenho que ser ativista indígena, tenho que ser ativista quilombola, tenho que ser ativista de todos os direitos da natureza, tenho que ser ativista dos direitos à sociedade, tenho que ser ativista dos direitos coletivos e sociais dos trabalhadores. Nós hoje temos que ter este sentimento de que as nossas lutas são todas as lutas e não as podemos escolher. E não são as nossas lutas no nosso país, são as lutas em diferentes países. Ora bem, eu quero vos propor aqui, a finalizar, uma saudação. Se a nossa luta é uma luta com todos aqueles que estão noutros países a lutar, os tais 99%, contra 1%, eles precisam da nossa solidariedade. E então, como sabem, no movimento Occupy, eles não podiam usar microfones nem alto-falantes. Portanto, a maneira de comunicar-se, que depois passou para os indignados na Espanha, em Portugal e na Grécia, foi de alguém dizer uma frase e todos repetirem. Porque é a única maneira da gente fazer ouvir à distância. Estão a ver? Então, eu vou-vos propor uma saudação a todos esses que estão a lutar noutros países, e essa saudação vai daqui, da UNB, para todo o mundo, para esse mundo que precisa da nossa solidariedade. Então, digam comigo. Companheiras e companheiros, indignados da Grécia, de Portugal e da Espanha, a vossa luta é a nossa luta. Nós somos 99% e eles são 1%. Se nos fecharem o futuro, abrimos-lo de novo. Se nos negarem as instituições, a rua é afirmativa. Se nos derem a democracia, democratizamos a democracia. E a prova dos 9 é a alegria. Obrigado. Ei. Não acabou não, pessoal.
Vamos iniciar a inquietação, não é isso, professor? Exato. Pode formar a filinha aí que eu estou com o microfone, quem quiser perguntar. Perguntas curtas, para a gente poder entender melhor. Vamos começar já já. Eu quero sombra. E água fresca. Microfone aí para a mesa. Professor Zé Geraldo, aqui, do outro lado, aqui na frente. Professor, vamos fazer uma pergunta e uma resposta, para não dar problema. 3 perguntas. Ok. Pessoal, aqui, ó, quem quiser fazer pergunta, vamos iniciar então. Você se identifica e é o que veio. Alô, meu nome é José Maurício de Lima, eu sou advogado em Brasília, fiz mestrado em filosofia nessa universidade e tenho uma notícia alvissareira. É uma notícia que praticamente passou despercebida na mídia de um modo geral. Eu tive a satisfação de assinar um pedido de providências junto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, uma petição que foi elaborada por um ex-aluno do professor Boaventura, na Universidade de Coimbra, que veio de lá com um pós-doutorado, falando da integração da América Latina. Chama-se José Sebastião Fagundes da Cunha. Esse senhor, aluno do professor Boaventura, é desembargador hoje em São Paulo, em Curitiba, no estado do Paraná, e está integrado nessa luta, e foi quem elaborou essa petição assinada por mim, porque ele não pode assinar, que o magistrado não pode advogar. Eu assinei como advogado. E essa petição é no sentido de criar cotas na magistratura brasileira para negros e índios. Essa notícia passou despercebida na mídia e é da maior importância. O CNJ, depois de ter sido recusada a proposta pelo relator, teve um voto divergente no Conselho e finalmente foi aprovado. Isso já é fato. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a realização de estudos para implantar o sistema de cotas nos concursos da magistratura no Brasil. Cotas para negros e índios. Essa é a notícia que eu tinha para dar. Então é isso, não foi um questionamento, só notícia boa. Pessoal, olha só, vamos organizar essa casa aqui. Perguntas objetivas, práticas e rápidas para a gente não perder tempo. Identifique. Meu nome é Luznete, sou do estado de Mato Grosso. Estou cursando aqui o curso Licenciatura em Educação do Campo, que fica aqui no campus de Planaltina FUP. E trouxe aqui, não uma pergunta, mas uma complementação em vossa fala, Boaventura, onde você coloca da criminalização dos movimentos sociais, de onde você coloca os kaiowás, que também é um povo camponês que luta pela justiça e igualdade social no campo. E nós também, do curso de Educação do Campo, estamos aqui trazendo o espaço aberto, que é preciso o espaço escolar, educacional e universitário seja direito de todos. E nós estamos aqui marcando a nossa presença e contamos com todos os universitários ao apoio da igualdade acadêmica, a igualdade estudantil, e estamos dispostos a fazer com que a universidade seja um espaço aberto para todos os homens, mulheres do campo e da cidade, enfim. Bom dia a todas e todos aqui. Meu nome é Marcelo Arruda, o sobrenome é só coincidência. Sou pesquisador de comunicação comunitária aqui pela Universidade de Brasília e faço parte da rádio comunitária de Planaltina, Utopia FM, cujos alguns membros estão aqui cobrindo aqui o evento. A pergunta é agradecer aqui, sempre bom a gente ler e é sempre bom a gente ouvir o Boaventura. Por quê? A gente está vivendo, tudo que você está falando sobre mercantilização da universidade, a gente está vivendo aqui dentro da universidade, dentro da UNB. Tudo que a gente está vivendo aqui. E essa dificuldade que a gente vai enfrentar nos próximos anos,
nós que trabalhamos com extensão, com o povo, junto com o povo, a gente vai enfrentar de maneira profunda, porque a mercantilização está hegemônica dentro da universidade. A privatização do conhecimento, a privatização da organização do pensamento é hegemônica dentro da universidade. E os nossos membros do movimento estudantil, nossos membros do movimento discente, às vezes usam armas que valorizam mais o inimigo político do que a sua própria organização política para ouvir o outro. Como a gente pode resistir se a gente não está sabendo nos conversar conosco mesmo e até as nossas armas estão defasadas há alguns anos? Mais um? Oi, professor Boaventura, eu sou Luana, já nos conhecemos. Eu queria conversar um pouquinho, acho que a gente já teve algumas conversas, mas queria que que o senhor falasse um pouco da experiência de fato, como concretizar uma ecologia dos saberes, que enquanto a gente trabalha essa questão da democratização, da troca de saberes igual, que a gente luta por uma troca de saberes igual, esse discurso de luta de saberes, de relação desigual que existe, a gente diz, a gente quer uma relação igual, mas isso tem se tornado um discurso retórico. Então, assim, como que nós nos tornamos rebeldes competentes para que esse discurso retórico dos saberes, sem essa hierarquia, que o saber indígena, que o saber tradicional das populações de matriz africana, como é que a gente faz para, de fato, que isso não seja utilizado, que isso não seja utilizado contra nós, que isso, de fato, deixe de ser uma utopia intelectual e passe a ser uma utopia política, de fato. Mais uma. Boa tarde, bom dia, aliás, né? Meu nome é Larissa, sou estudante de Relações Internacionais, faço parte do coletivo Rodamuinho e do Movimento Honestinas. E, professor, eu queria propor uma... Na verdade, eu queria propor uma frase, mas eu não consegui formular ela, então vai ficar o desafio para você agora, porque já que a última ameaça é o colonialismo nas nossas mentes e corações, e eu me senti, apesar de ter ido para a Espanha e visto como é a luta dos indignados, senti um pouco a inquietação, porque a gente, né, o público falou que a luta dos gregos, dos portugueses, dos espanhóis é nossa. O desafio é propor para o senhor uma frase que ressoe aqui também, para dizer para os gregos, portugueses e europeus que a luta da América Latina também é deles. Ei. Bom dia, gente. Eu sou Verenilde Pereira, eu sou jornalista e escritora amazonense. Eu vou fazer uma provocaçãozinha bem delicada. O que acontece com a mídia do nosso país, que desde 1980, crianças de 9 a 11 anos vêm literalmente se suicidando, e essa notícia só agora vazou? O que acontece com um país onde uma nação... crianças, jovens estão roubando tordão das empresas, dos grandes fazendeiros, e se suicidando, ou com enforcamento, ou usando veneno de agrotóxico, porque os Guarani Kaiowá evitam, não é, o sangue, evitam o corte no corpo. Por que isso acontece? Porque ninguém sabe o significado da palavra Jejuvi. Jejuvi é como os Guarani Kaiowá se referem ao suicídio. E isso quer dizer a garganta doendo, a voz presa, o silêncio, o grito que ninguém ouve. Eu só queria entender o papel da nossa mídia, que há 20 anos a gente está carregando essa informação, que só vazou há uns 3 anos atrás, num pequeno texto do jornal Le Monde. O que acontece? Será que os grandes donos de jornais, esse conglomerado que faz parte de todo esse extermínio, não sabia disso? E os nossos amigos jornalistas que agora estão dizendo, não,
falar de suicídio é muito pesado, a gente quer histórias alegres. O que significa histórias alegres para os Guarani Kaiowá? Aiaia. Respostas? Ou mais uma? Resposta. Não tenho realmente muito a responder. A primeira pergunta é um comentário, é saudar realmente essa iniciativa do José Fagundes, que muito me orgulho de ter tido como pós-doutorando e espero que ela tenha êxito no Conselho Nacional de Justiça e vamos acompanhar, obviamente, de perto. A segunda ideia, nós, enfim, temos muito trabalho e é bem conhecido toda a educação no campo e, por vezes, também nas nossas apresentações, nós não somos capazes, ao contrário do que fazemos nos textos, de dar a devida justiça a todos aqueles que lutam e que muitas vezes podem não ser adequadamente referidos por nós. Quando falamos de povos indígenas, falamos, obviamente, de povos afro-quilombolas, falamos de camponeses, falamos de populações ribeirinhas, falamos de pescadores artesanais, falamos